E eu queria falar com você sobre o tema da nossa conferência, sobre como permanecer inabaláveis. Porque, eu não sei se você sabe, mas o tema da nossa igreja nesse ano são os alicerces inabaláveis. Então nós sabemos, e a Bíblia nos deixa muito claro, que o alicerce é bom, forte e firme. O alicerce é Cristo, amém? Ele é o alicerce, Ele é a rocha, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina. E tudo aquilo que for construído nesse fundamento, ele permanecerá para sempre. Só que a gente entende isso, o alicerce ele é inabalável. Mas e quando alguém diz para você, você também é inabalável? Então quando eu ouvi isso, a primeira coisa que veio dentro do meu coração, eu disse, eu vou ser verdadeiro com você. Irmãos, eu sou humano como você, nós todos, né? Somos, uma notícia às vezes abala o nosso interior. Alguma coisa que acontece, que foge do nosso planejamento, às vezes já sacode. Mas eu quero te dizer isso. A promessa para mim e para você é essa. Deus chamou uma igreja para ela ser inabalável. Deus chamou um povo para nele ser inabalável. E eu queria ler com você em Salmos 125:1. A Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Tem uma música muito conhecida, né, que fala isso. E é um versículo muito forte. E eu queria saber isso de você. Você tem confiado no Senhor? Porque se a sua resposta for sim, a promessa de Deus para a sua vida é que você não seja abalado. A promessa de Deus para a sua vida é para que aquilo que você fizer em Cristo permaneça para sempre. E aí eu me perguntei, eu disse, Deus, por que o Monte Sião? Por que aqui o Senhor exemplifica, falando que o Monte Sião, nós vamos ser como o Monte Sião? E aí eu vou ler com você, e você pode deixar a sua Bíblia aberta, que hoje nós vamos passear em Hebreus 12, 18 ao 29. Porque, irmãos, o Monte Sião, ele fala e ele ilustra a nova aliança. A Bíblia, nós sabemos que ela é a palavra de Deus, ela é o texto sagrado, e toda a Bíblia ela é boa para o ensino. Mas a Bíblia ela é dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Na Bíblia nós temos a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança é o que nós conhecemos como a aliança da lei. E a nova aliança é a aliança da graça. E existem, irmãos, duas montanhas que simbolizam a lei e a graça. A montanha que a Bíblia e o Novo Testamento usa para simbolizar o tempo da antiga aliança é o Monte Sinai. E a montanha e o monte que Deus usa para ilustrar a nova aliança, a aliança que nós vivemos hoje, é o Monte Sião. E é por isso que ele te diz isso, que você será como o Monte Sião, porque, irmãos, nada pode abalar aquilo que Jesus fez, nada pode abalar a nova aliança que ele tem comigo e com você. A obra redentora do Calvário, ela durará para sempre. De uma vez por todas nós somos comprados, redimidos, salvos, perdoados e reconciliados com Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia, Jesus, somos gratos a Ti pela Tua obra. Só que muitas vezes nós queremos nos relacionar com Deus ainda com base na antiga aliança. Então, às vezes eu quero perguntar para você, em que monte você está? Você está no Monte Sinai ou você está no Monte Sião? Por quê, pastor? Como é que era o relacionamento de Deus com o homem na velha aliança? Como assim? O que o Senhor quer dizer com isso? Irmãos, eu sei que muitas pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entender isso, mas você crê, porque a palavra de Deus garante isso. Você sabia que a lei ela não foi dada por Deus para você obedecer?
Quando Deus ele deu a lei para mim e para você, Ele já sabia que era impossível para o homem obedecer a lei. Era impossível para o homem, é impossível para mim e para você obedecer a lei. Então, se Deus ele tivesse dado a lei para que nós pela obediência da lei nós possamos ser salvos, Ele estava sendo cruel comigo e com você. Porque seria a mesma coisa dele mandar um gato latir. Um gato pode latir? Não. Por quê? Porque é contra a natureza dele. A lei de Moisés, ela não combina com a nossa natureza caída. A lei de Moisés, nós, pela nossa natureza pecaminosa, que nós herdamos de Adão, nós não conseguimos cumprir, nós não conseguimos chegar no nível que Deus exige de nós. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus santo. Nosso Deus é um Deus perfeito, e no céu não entra pecado. Então eu quero te fazer essa pergunta: você conseguiu viver uma vida inteira sem pecado? Você conseguiria viver uma vida inteira sem errar, sem jamais ter errado? Só teve um que conseguiu, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Deus, Ele resolveu esse problema enviando Jesus. E Jesus, sim, cumpriu a lei. Jesus, sim, não teve nenhum pecado. E pela morte dele, quando a gente creu na obra que Ele fez no Calvário, aí nós somos justificados. Amém? O nosso pecado, tudo aquilo que você fez de ruim, tudo aquilo que feriu o coração de Deus, toda a iniquidade que você cometeu, ela foi colocada sobre Cristo no Calvário. Naquele dia, Deus estava fazendo justiça, porque Ele não podia te perdoar sem derramamento de sangue, porque a palavra de Deus tinha sido dada, e a palavra era essa: aquele que pecar vai morrer. Aquele que pecar vai morrer. E essa morte, ela não é só uma morte física, essa morte é uma morte eterna, é uma separação eterna de Deus. E Jesus, Ele resolveu esse problema. Ele veio como homem, em carne e osso, como eu e você, e Ele preencheu todos os requisitos de Deus. Ele cumpriu toda a lei, e Ele, sendo justo e santo, morreu no nosso lugar para pagar o preço dos nossos pecados. Os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Mas uma outra coisa aconteceu: ao terceiro dia Ele ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, a justiça que estava sobre Ele veio para mim e para você. Quando você creu. Então, quando você creu, irmãos, quando você creu em Jesus, muitas coisas aconteceram. Os seus pecados foram perdoados, o seu nome foi escrito no livro da vida. Você recebeu o Espírito Santo, você passou a ser propriedade de Deus, a habitação de Deus. E Deus, Ele não quer mais que você viva e se relacione com Ele com base na antiga aliança. Por quê? Porque a antiga aliança, ela sempre vai te condenar. A antiga aliança, ela sempre vai trazer maldição sobre a sua vida. Você nunca vai conseguir preencher os requisitos de Deus. Você nunca vai conseguir se achar bom o suficiente. Mas Ele é bom o suficiente, amém? Então eu comparo sempre a lei com o raio-x. Então a lei, ela foi dada por Deus para manifestar o nosso pecado. A Bíblia diz que o Deus que deu a lei é bom, santo e perfeito. A Bíblia também diz que a lei é boa, santa e justa. Onde estava o problema na antiga aliança? Em mim e em você. A nossa natureza não consegue cumprir os requisitos de Deus. Então a lei é como um raio-x. Você já ficou doente, você já fez um raio-x, aquela foto, ela mostra o problema, mas o raio-x tem poder de resolver o problema? Não, o raio-x não é o remédio, ele só faz o diagnóstico.
Então a lei foi dada por Deus, para mim e para você, para a gente entender, eu não posso cumprir, eu não posso chegar lá de mim mesmo, eu preciso de um Salvador, eu preciso do Messias, eu preciso de Cristo, e tudo aquilo que for construído em cima dessa rocha, permanecerá para sempre. Oh, aleluia! Vamos para Hebreus 12. Hebreus 12, 18. Você vai ver aqui o contraste entre o Sinai e o Sião. O que é Sinai? Sinai foi a montanha onde Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés. O que aconteceu naquele dia? Está lá em Êxodo 19, 20. Eu não tenho tempo de abrir com você, mas se você quiser depois conferir, você pode ler em Êxodo 19, 20. Deus chegou para Moisés e disse: santifica o povo, porque eu vou descer na terra. Santifica o povo, porque eu vou descer na terra. E aí Moisés santificou o povo, e ele ia descer, irmão, no Monte Sinai. E quando chegou o dia, a Bíblia diz que Deus, ele se apresentou em forma de uma densa nuvem, uma nuvem de tempestade, uma nuvem negra espessa, com muitos raios, com muitas trombetas tocando, e o povo teve medo. E o povo teve medo. Aquele monte, a Bíblia diz que ele fumegava, ele pegava fogo, por causa da presença santa de Deus. Mas as pessoas, elas não podiam se aproximar. Por quê? Porque o pecador, irmão, não pode ter acesso a Deus. Sabe por que você não pode ter acesso ao Deus na condição de pecador? Porque você é fulminado. A santidade e a glória dele fulmina você. A presença poderosa dele, a nossa estrutura não consegue aguentar. E aí a Bíblia diz, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. Hebreus 12, 18. E a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram, que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Então o que Deus está falando aqui para mim e para você? Aqui é uma citação clara daquele dia do Monte Sinai. O que Deus está falando para mim e para você, para a igreja de Cristo hoje? Ele diz assim: olha, vocês não têm chegado a esse lugar. Esse lugar aqui não é para vocês. Esse lugar aqui, o tempo disso já passou. Hoje a lei é antiquada. A velha aliança não serve mais para mim e para você. Uma nova aliança perfeita, com um sumo sacerdote perfeito, foi estabelecida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E eu e você queremos nos relacionar com Deus com base na antiga aliança. E eu e você queremos se relacionar com Deus com base na nossa própria obediência, com base no nosso próprio mérito. O que acontece com você quando você chega na presença de Deus? Qual é o seu sentimento? Você sente medo? Você se acha indigno? Você acha que você não pode orar? Eu durante muitos anos eu vivia assim. Eu vivia uma vida tão promíscua que eu achava que eu não podia orar. E eu sei que muitas pessoas aqui também sentem isso. Também sentem medo de Deus, sentem que Deus não vai ouvi-los por conta dos seus erros, dos seus pecados. Por quê? Porque estão se relacionando com Deus pela lei, estão olhando apenas para si, estão olhando apenas para os seus méritos, para a sua própria obediência. E a Bíblia diz para você não chegar nesse lugar. Sabe por quê? Porque nesse lugar tem fogo, mas também tem o quê? Treva, tem escuridão. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que o fogo da lei, a luz que a lei tem, ela não é capaz de clarear a sua vida, ela não é capaz de iluminar o seu interior. Você nunca vai poder ser aceito, ou salvo, ou conseguir qualquer coisa com Deus, com base na
na sua própria obediência. Existe um fogo, existe algo excelente na lei, mas ela não é capaz de curar e libertar você. Ela não é capaz de iluminar você. E o que as pessoas, elas sentiam quando elas se aproximavam desse lugar? O que essas pessoas sentiam quando Deus apareceu para elas? A Bíblia diz isso, a Bíblia diz, olha, que ao som de palavras tais, no 19, que quantos a ouviram suplicaram, não quero mais saber, não me fala mais. Eles não suportavam o que lhe era ordenado, porque até um animal, se aproximasse daquele lugar, seria morto. Ou seja, até um animal que não tem consciência daquilo que faz, se ele chegasse naquele lugar santo, naquele lugar onde a presença de Deus estava, ele seria morto. Irmão, isso trouxe pânico e pavor. Por quê? Porque todo mundo sabia que era falho, que era fraco e que poderia morrer naquele instante. Então eles sentiram muito medo. O verso 21 diz assim: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Meu Deus, irmão, sabe quem é Moisés? Moisés, ele tinha um relacionamento com Deus diário. Ele falava com Deus face a face. Moisés entrava no tabernáculo e a presença de Deus, a Shekinah de Deus vinha e invadia o lugar. E a Bíblia diz que diante da lei de Deus, diante de tudo aquilo que estava acontecendo naquele dia, o próprio Moisés se sentiu aterrorizado e trêmulo. Aterrorizado e trêmulo. Um homem do cacife de Moisés, porque ele entendia essa verdade. Ele entendia que o nosso Deus é um Deus santo. Ele entendia que o nosso Deus é um Deus perfeito. E a Bíblia, irmãos, diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Você já leu isso na Escritura? Moisés era o homem mais manso da terra. Mas Moisés, ele não conseguiu alcançar a promessa de Deus. Apesar de tudo isso, de todo o relacionamento, intimidade que ele tinha com Deus, apesar dele ser talvez o homem mais excelente do seu tempo, apesar dele ser o homem mais manso da terra, ele não entrou na terra prometida. Ele não conseguiu entrar no lugar que você está. Ele não conseguiu entrar na Canaã terrena. E eu quero te dar essa notícia: você tem entrado numa Canaã celestial, num lugar privilegiado, irmão, e nós precisamos usufruir disso. Moisés, Deus falou assim para ele: fala com a rocha. O povo estava com sede, queria beber água, e Deus mandou: fala com a rocha, que a rocha vai dar água. Moisés se irou com o povo, irmão. O cara é mais manso da terra, ficou com raiva. Em vez dele falar com a rocha, ele bateu na rocha. E aí sabe o que é que Deus falou para ele? Por causa disso, tu não vai entrar na terra prometida. O que é que isso diz para mim e para você? A lei, ela condena aquilo que é melhor em nós. Moisés era o homem mais manso da terra, mas ele não entrou no lugar da promessa porque lhe faltou mansidão. Porque lhe faltou mansidão, porque a lei, irmão, é perfeita. Ninguém consegue alcançar esse lugar de perfeição. A lei, ela condena o melhor de nós, mas eu tenho uma boa notícia para você: a graça, ela perdoa o maior dos pecadores. Aleluia! A graça, ela perdoa. Se for para Jesus, pode bater mais forte. A graça, ela perdoa o maior dos pecadores. E é por isso que Deus mudou de monte. E é por isso que Deus não está mais lá no Monte Sinai. Agora Ele está onde? Ele está no Monte Sião. Ele mudou de monte. Sião, irmão, é o monte que está lá, Jerusalém. É onde Ele se sacrificou no Calvário. É a obra que simboliza a graça, aquilo que Ele fez na cruz. Aí Ele diz em Hebreus 12, 22. Se vocês puderem colocar aí para as pessoas puderem acompanhar.
diz assim: mas tende chegado ao monte Sião. Com o monte Sinai ele falou o quê? Não se achegue para cá. Mas para o monte Sião ele está dizendo: ó, cheguem para cá, venham para cá, esse é o lugar de vocês. Por quê? Porque é a cidade do Deus vivo, é o lugar da habitação de Deus. Deus, Ele já esteve no Sinai, mas eu quero te dizer que Ele não está mais lá. Agora Ele está no monte Sião, Ele está no lugar de graça e de favor, e Ele está convidando você para entrar nesse lugar também. Cheguem para o monte Sião e para a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial também está em Sião. A cidade de Deus está lá, Jerusalém celestial. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Por quê? Porque onde eu estiver, vocês vão estar também. E Deus está preparando um lugar para mim e para você que é diferenciado. Deus está preparando um lugar para mim e para você, que lá não é de porcelanato não, lá é de ouro o piso, lá as portas são de pedras preciosas, é um reino inabalável, é um lugar que não pode ser tocado, é um lugar onde não tem mais choro, não tem sofrimento, não tem mais dor, é um lugar de glória e felicidade e paz eterna. Você pode glorificar a Deus por isso? Irmão, quem entende isso não quer estar em carnaval. Quem entende isso não quer estar no mundo. Quem entende o favor e a graça de Deus não quer mais nada, não quer nem bênção, só quer a presença dEle. Porque quando Ele chega, tudo chega junto. Quando Ele chega, Ele completa tudo. A bênção é só um acessório daquilo que o cristão ele tem quando ele tem Cristo Jesus. O que é que tem mais no monte Sião? Hebreus 12, 22. E há incontáveis hostes de anjos. Então onde é que os anjos também estão, irmão? Monte Sião. Lá no Sinai a Bíblia diz que foi os anjos que fizeram essa mediação. Pegaram assim em partes. Moisés estava lá em cima do monte e os anjos pegaram as tábuas de Deus e entregaram nas mãos de Moisés. Hoje os anjos estão onde? Estão no monte Sião. Eles disseram: Deus mudou de monte, eu vou mudar também. Porque eles são feitos para adorar e para servir a Deus. O que está mais lá no monte Sião? A Universal Assembleia. O que significa isso? O culto está em Sião. A Universal Assembleia, a reunião de todos os santos, de todos aqueles que foram comprados e redimidos pelo sangue de Jesus, também estão no monte Sião. E a igreja dos primogênitos arrolados no céu. A igreja está lá, irmão. Eu e você, nós estamos lá. Eu e você precisamos estar nesse lugar. Porque aqui, quantos aqui são membros da Pastor de São Luís? Glória a Deus. Pastora Rami, ela tem um caderninho ali na secretaria, tem o nome de todo mundo lá, nome completo, CPF. Graças a Deus, Deus nos deu uma pastora excelente em tudo que ela faz. Pensando numa mulher organizada, uma mulher comprometida com o reino, gosta de fazer tudo certo, irmãos. Glória a Deus pela vida da nossa pastora. Mas essa lista dela é boa para o controle dela. Mas, irmãos, tem um livro lá no céu que é mais importante do que esse. Esse sim, a Bíblia diz que a igreja dos primogênitos arrolados, existe um livro que está escrito o teu nome lá, e esse livro é o livro da vida, e todo aquele que for achado nesse livro vai ser salvo e vai viver com Jesus para sempre. Quantos aqui já foram arrolados lá? Aleluia! Meu Deus! O que tem mais em Sião? O versículo continua. E a Deus está lá. E o juiz de todos. Aí você vai dizer assim para mim: não, o juiz está lá, o negócio agora pegou. Porque o juiz está lá. Porque quando você pensa em juiz, você já pensa em quê? Em erro, em condenação. Mas olha o que é que o juiz vai fazer. Continua. E os espíritos dos justos
aperfeiçoados. Sabe por que esse juiz está lá? Porque esse juiz sentou na cadeira dele de juiz, e ele olhou para mim, para você, que cremos em Jesus, e ele disse: é inocente, é justo, o meu filho pagou a dívida que estava sobre a vida dele, e a justiça de Cristo agora está sobre a vida dele. Eles agora estão revestidos de santidade, de pureza, de justiça. Você tem um advogado lá. Sabe por quê? Porque Jesus está lá também. E é Jesus também está no Monte Sião, e Ele está intercedendo por você, e Ele está te ajudando, e Ele está te guiando. Por quê? Porque Ele é o mediador da nova aliança. A nova aliança, ela é perfeita. Você não precisa mais se relacionar com Deus com base em sacrifícios, com base na sua própria obediência. Não, se relacione com Deus com base naquilo que Jesus Cristo fez no Calvário por você. Se baseie com Deus, entre na presença de Deus com base na justiça de Cristo que está sobre a sua vida. E ao sangue, o versículo continua, da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Quem que está falando aqui? O sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, a Bíblia diz que ela fala coisas superiores ao sangue, ao que fala o próprio Abel. Lá em Gênesis, quando Caim mata Abel, e Deus vai falar com Caim, e Deus pergunta para Caim: onde está Abel? Onde está teu irmão? Caim dá uma resposta atravessada para Deus, e Deus diz assim: olha, o sangue do teu irmão clama a mim. O que o sangue de Abel clamava, irmão? O sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Abel clamava por vingança. E tanto é que Deus amaldiçoa Caim por conta do pecado. Só que eu quero te dar uma outra boa notícia. O sangue que está falando hoje sobre a minha vida e a sua vida é um sangue superior, é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E esse sangue, ele não clama por justiça, esse sangue ele clama por perdão. Ao morrer ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Um sangue que clama por perdão, um sangue que clama por reconciliação, um sangue que clama por você. Um sangue que clama por você. Deus te amou. Não foi porque você foi bom, não foi porque você fez nada certo. A Bíblia diz que Deus te amou quando você ainda era pecador, quando você estava ali amarrado aos grilhões do pecado. Ele te amou e escolheu te salvar, e escolheu morrer por você. E o sangue hoje dele está falando diante de Deus: Pai, perdoa-lhes. Pai, salva-os. Pai, reconcilia-os contigo, Senhor. Meu Deus. Hebreus 12, 25, a palavra continua dizendo: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Quem estava falando no verso anterior? O sangue de Jesus. Irmãos, o pecado que leva as pessoas para o inferno é você rejeitar o sangue e a obra de Cristo. Você já pode ter cometido muitos pecados na sua vida, pecados horríveis, pecados de sangue, pecados que se você proferir, né, vai causar profundo escândalo às pessoas. Mas eu quero te dizer que esse pecado, ele não tem o poder de te levar para o inferno, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque o sangue de Jesus, ele é poderoso para te limpar, para te purificar de todo tipo de pecado. Não importa, a Bíblia diz, se o seu pecado ele for vermelho como a escarlate, não importa se ele for tão horrível, o sangue de Jesus,
Ele está hoje clamando para mim, para você. A porta da graça está escancarada, irmão. A porta da graça está escancarada. Jesus, Ele está batendo na minha porta e na sua, e Ele está dizendo: eu quero te salvar, eu te amei, e a prova do meu amor está estampada na cruz do Calvário. Eu morri por você, eu te dei tudo aquilo que eu tinha, eu te dei a minha vida, eu te dei o meu espírito, eu te dei tudo, e comigo eu vou te dar também todas as coisas. Então você não pode recusar esse sangue. Não recuse aquele que está falando com você. Não recuse, porque a Bíblia adverte, a Bíblia continua advertindo assim: olha, pois se não escaparam, 12:25, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou, então a terra agora, porém ele promete dizendo: ainda mais uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Então ele está dizendo aqui, que aquelas pessoas que receberam aquela palavra no Sinai, quando Deus ele desceu no Sinai, ele abalou aquele monte sacudiu, teve terremoto, e aquela geração que não ouviu a Deus, elas foram abaladas e eles sucumbiram. Você sabia que toda aquela geração se perdeu? A geração que viu Deus descer, sabia que Deus estava falando com Moisés, toda essa geração, ela se perde no deserto. Ela foi morta, ela não conseguiu alcançar o lugar da promessa de Deus, não conseguiu alcançar aquilo que Deus tinha para ela, e Deus nos adverte dizendo: olha, mais uma vez eu vou abalar a terra e o céu, mais uma vez isso vai acontecer, irmãos, isso está muito perto de acontecer, porque agora, quando Jesus voltar de novo, Ele não vai abalar só a terra não, a Bíblia diz que Ele vai abalar a terra e o céu. Que céu é esse, pastor? É o céu onde Deus está? Não, esse é o terceiro céu, irmão. Esse aí, tudo está firme, Deus está lá, e tudo aquilo que Deus estabelece não pode ser abalado, porque Ele mesmo não pode ser abalado por nada. Mas existe um segundo céu, que a Bíblia diz que é morada de demônios, onde está o principado da potestade do ar. Lá no segundo céu os demônios habitam, mas Deus vai abalar toda a obra de Satanás, tudo aquilo que Satanás tem construído nesse mundo, tudo aquilo que Satanás tem estabelecido, toda ideologia, toda obra, irmão, todo sistema político, todo sistema religioso, todo sistema econômico vai cair, porque o nosso Deus está voltando, e quando Ele descer de novo, Ele vai abalar a terra, Ele vai abalar o céu, e tudo que não estiver com Ele como fundamento vai ruir. Vai ruir. Às vezes o nosso coração está nesses lugares, coisas que são terrenas, coisas que muito brevemente serão abaladas, serão exterminadas, virarão pó, não serão nada. Verso 27, a palavra de Deus continua: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Irmão, o saculejo vai ser grande. Por que Ele vai precisar sacudir a terra e o céu? Porque só aquilo que está firmado na rocha vai permanecer inabalável, só aquilo que está sobre os fundamentos sólidos, eterno, vai permanecer inabalável. E eu quero te dizer isso, que você é um inabalável. Por quê? Porque você confiou no Senhor, porque você está no Monte Sião, porque você foi salvo pela graça de Jesus Cristo, porque o seu nome foi arrolado no livro da vida. E é por isso que nós não vamos ser abalados.
E a palavra de Deus no verso 18, ela finaliza dizendo: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. O que a palavra de Deus manda você reter? A graça, o favor imerecido que você recebeu de Jesus. Retém a graça. Por quê? Porque é só pela graça que nós vamos conseguir servir a Deus de modo agradável. É o que o texto diz. Você só pode servir a Deus de modo agradável se você retiver a graça, se você estiver no monte certo, se você estiver no monte Sião, se você se relacionar com Deus não pela sua obediência, mas pela obediência de Cristo. Isso muda tudo em você. Isso muda tudo em você. Uma nova natureza vai nascer em você. Aquilo que era velho vai passar, tudo vai ser feito novo. Um desejo ardente de obedecer a Deus, de viver para Jesus, de se afastar do mal, de amar e de ter íntima relação com o Espírito Santo e com Deus. Você vai amar o lugar da oração. Você, como essa irmã aqui, você vai guerrear suas guerras com jejum, e o mundo espiritual vai destravar, as coisas vão acontecer na sua vida, porque você está construindo algo permanente. Você está construindo algo com um engenheiro, irmão, que arquitetou todo o universo. Ele está fazendo uma obra em você, na sua vida. E a palavra finaliza dizendo isso: se vamos a Deus de modo agradável, retendo a graça, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Fique de pé. Fique de pé. O nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Eu quero te dizer isso. Hoje, existe uma porta aberta. Hoje, a nova aliança, ela está disponível para mim e para você. O que eu preciso fazer? Eu preciso sacrificar. Eu preciso alcançar um padrão, obedecendo tudo. Não. Tudo aquilo que você precisa fazer é crer na obra que Ele fez. Tudo aquilo que você precisa fazer é confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você vai receber o perdão dos seus pecados. Você vai receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você vai ser habitação do Deus Altíssimo. No tempo da antiga aliança, a presença de Deus, ela podia ser encontrada ali naquele templo feito por mão do homem, se bem que nem lá, né? Porque a gente sabe, a Bíblia diz isso, que um templo feito por mãos humanas não pode conter um Deus como o nosso, que é tão grande. Mas era dentro daquele lugar que Deus, Ele se manifestava, no lugar santíssimo, onde tinha a arca de Deus. Era ali que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no dia da expiação. Era ali que o sumo sacerdote entrava para fazer um sacrifício, para pedir perdão pelo povo. Você sabia que o sumo sacerdote, quando ele entrava nesse lugar, ele era amarrado por uma corda, porque ele poderia morrer ali, porque ele não tinha acesso à presença de Deus. Aquele homem, ele se consagrava um ano inteiro. Ele tinha que cumprir todos os requisitos minuciosamente para ele entrar ali. E ele entrava com medo de morrer, porque se ele morresse lá, ninguém ia poder buscar ele. Ele tinha que ser puxado por uma corda. Só que hoje, irmão, o caminho está aberto. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele disse: olha, está consumada a obra de salvação, está finalizado. Eu terminei a obra para salvar o homem. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. E o véu era aquilo que separava o santuário do santíssimo lugar, onde a arca e a presença de Deus ficava.
O que Deus está falando para mim e para você? Que por meio de Jesus hoje você tem livre acesso ao Pai. Você não precisa mais chegar como Moisés chegou, trêmulo, bambo, aterrorizado. Não, Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, pela sua morte. Hoje você tem acesso a Deus, hoje você tem acesso, e eu quero te dar essa notícia: Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar.